Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo de comparações para vocês. Eu fiz uma série, já faz tempo já, alguns meses, sobre comparando vários comentários da carta aos Romanos, e vocês gostaram. Depois eu pretendo fazer comparações com teologias do Novo Testamento, para saber qual é a melhor, qual comprar, né, a diferença ou as diferenças de cada uma delas, as propostas de cada uma delas, tá certo? E dessa feita eu vou fazer uma comparação desses dois comentários, né, que para mim são os dois melhores comentários que nós temos sobre o livro de Apocalipse aqui em língua portuguesa, né? Para mim, a minha opinião particular. Talvez você pense diferente de mim, mas tranquilo, sem problema. Essas duas obras aqui eu já fiz o review no canal, tá? E aqui eu vou comparar uma com a outra, tá? Vou dizer que qual obra é melhor, né? Vou mostrar os pontos, né? E as propostas de ambos, do Osborne, Grant R. Osborne. Ele já faleceu, ele faleceu, se não me engano, em 2016. Foi um dos maiores eruditos em Novo Testamento. Dava aula de Novo Testamento, de exegese do Novo Testamento, de hermenêutica, de grego. Era um erudito no grego, tá? O cara era um monstro na exegese, tá? Respeitadíssimo no mundo todo. Tem várias obras escritas, inclusive a melhor obra que nós temos em língua portuguesa, a melhor para mim sobre hermenêutica é dele, a Espiral Hermenêutica. Que eu fiz também um review aqui para vocês. A Espiral Hermenêutica, meu Deus do céu, ele vai trabalhar tudo que você precisa saber sobre hermenêutica, tudo, tudo. Camarada era demais, né? Deus recolheu para si, ele viveu bastante, né? Deus deu para ele saúde, graça, mas ninguém é eterno, né? Nós não vivemos para sempre. Ele está descansando no Senhor. E o Simon Kistemaker também, ele faleceu, também faleceu. E essa série aqui, né, o comentário de capinha vermelha da cultura cristã, quem iniciou essa série foi o William Hendrickson, grande William Hendrickson, grande teólogo, também exegeta, professor de grego, professor de Novo Testamento. E o William Hendrickson, ele começou lá nos anos 50 essa série. Só que em 81 ele veio a falecer, né? Ele comentou o seu último livro, que foi a Carta aos Romanos, e ele faleceu. Não completou a série. Aí Simon Kistemaker, né, pegou de onde ele parou, o William Hendrickson terminou essa série. Então a série é do William Hendrickson e do Simon Kistemaker. O William Hendrickson começou, só que ele faleceu, não terminou, e o Simon Kistemaker, ele terminou. E o comentário de Apocalipse e outros comentários, quem tem esse comentário completo, eu não tenho completo ainda, pretendo adquirir aos poucos, porque é muito caro. A cultura cristã, as obras são muito caras, eu não sei por que é tão caro assim. É um absurdo o preço. Esses comentários são caríssimos, muito caros, meu Deus do céu. Mas com pouquinho a gente vai adquirindo, né? Obra por obra, comentário por comentário. Então ele comenta aqui, ele comenta também de uma maneira espetacular, maravilhosa, ambos com visões diferentes, porque o Grant R. Osborne, ele era pré-milenista histórico, tá? E todo pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. Então ele era pré-milenista e pós-tribulacionista. O Simon Kistemaker, ele era amilenista, e todo amilenista, evidentemente, é pós-tribulacionista, tá? Então, alguns textos, versículos, ambos vão interpretar diferente, porque são visões diferentes. Tá? E esse comentário aqui é exegético. Essa série é a série do Novo Testamento da Baker, né? Baker, Teológica, Seminário Baker, que é o nome aqui? Deixa eu pegar o nome aqui, que eu não falo inglês, quero inventar aqui, tá vendo? Como é que é as coisas? Aí se enrola tudo. Quer falar inglês sem saber falar, tá vendo? Aqui, ó. Baker Exegetical Commentary on the New Testament.
Essa série aqui que está completa lá em inglês e nós só temos 2 obras dessa série traduzida para o português, que é esse comentário de Apocalipse e o comentário de 1 Coríntios do Gordon Fee. Gordon Fee, esse comentário já é muito antigo já, né? Muito antigo. Inclusive, a maioria dos teólogos que comentaram essa série estão mortos. Estão mortos. Então, eu já fiz o review dessas 2 obras e agora, deixando de conversa aqui, vamos mostrar e comparar ambas as obras. A primeira obra que eu vou mostrar aqui vai ser do Osborne, tá? Comentário exegético. Então ele vai trabalhar a exegese de todo o livro, né? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, as subdivisões da perícope, enfim, ele vai trabalhar todo o livro de Apocalipse. São quase 1000 páginas. Quase 1000 páginas. Tá? Vamos abrir aqui para vocês verem essa obra. Tá? A primeira edição é de 2014, tá? A edição em português. É de 2014. Ok? Aqui está o sumário, como toda obra traz, né? Traz o sumário. Vou aproximar um pouquinho para vocês verem. Aí traz mapa, prefácio da série, prefácio do autor, abreviaturas, transliteração. Aí vem a introdução, Apocalipse. A introdução é longa. E na introdução ele vai trabalhar o quê? A autoria, data, o texto, o grego, enfim, vai trabalhar tudo. A quem escreveu, para quem escreveu, o ano em que escreveu, enfim. Ele vai trabalhar tudo isso na introdução. Então, leia a introdução, para você entender, para depois você partir para a exposição. Então, aqui está todo o sumário. Tá? Não vou mostrar parte por parte, porque não tem necessidade, né? E aqui no final, ó, você vai encontrar obras citadas, índice de assuntos, índice de palavras gregas e o índice das escrituras e de outros escritos antigos. Rapidamente vou mostrar para vocês aqui o índice de assuntos, tá? Página 935. Vamos lá, rapidamente aqui vou mostrar para vocês, tá? 935. Vamos lá, aqui ó, página 935. Índice de assuntos. Para que serve, Elias, o índice de assuntos? Você vai pegar a letra que você quer, a palavra que você quer, tá? Aí você vai na página estudar o assunto que você quer. Ah, eu quero saber, estudar um pouco sobre o abismo, né? O que o Osborne fala aqui sobre o abismo. Ah, o capítulo 9 lá fala que um anjo, uma estrela cai do céu, que é um anjo, né? E ele desce, ele cai com a chave do poço do abismo. Ali é um anjo mau? É um anjo bom? Tá? Ah, então eu quero saber sobre isso. Aí você vem aqui, ó, que é a palavra abismo, e aqui estão as páginas. Você vai na página 689 e na página 781. Você vai saber sobre a palavra abismo. Abraão, e assim sucessivamente. Você vai na palavra que você quer, o assunto que você quer, e você vai na página. Então é maravilhoso esse índice de assuntos aqui, ó. Tá? Maravilhoso. Aqui também tem um índice de palavras gregas, que está na página 943. Então você vem aqui na página, vamos lá, 943, que é o índice de palavras gregas. Você escolhe a palavra que você quer, a palavra grega que você quer aqui, ó. Tá vendo? E você vai na página onde está essa palavra e você vai estudar essa palavra e o significado dessa palavra que o Osborne vai dar no texto e no contexto ali do capítulo, do versículo, enfim. Porque é um comentário exegético. Tá certo? Voltando aqui, vamos lá. Vamos lá. A introdução aí são 55 páginas praticamente, só de introdução.
Aqui, ó, que ele vai começar, ó, a introdução ao Apocalipse. Aí ele vai trabalhar a autoria, tá? E na autoria ele vai trabalhar evidências internas, evidências externas, porque muita gente defende que não foi João que escreveu o livro de Apocalipse, foi outro João. E naquela época era muito comum os escritores a escreverem não com seu nome, mas com pseudônimo. O que é pseudônimo? Pseudônimo era quando o escritor colocava o nome de alguém famoso, de alguém conhecido, para esconder sua identidade. Para esconder sua identidade. Os gnósticos faziam muito isso. Né? Inclusive tem os evangelhos gnósticos, o evangelho de João e outros evangelhos, eles colocavam o nome de apóstolos, como Evangelho de Pedro, Evangelho de Paulo, Evangelho de Tomé. Mas não foi Paulo que escreveu, não foi Tomé que escreveu, não foi Pedro que escreveu. Eles colocavam o nome desses apóstolos para dar uma credibilidade, uma autenticidade, porque eram apóstolos famosos, eram famosos. E também para esconder sua identidade. Então isso é chamado de pseudônimo. Então, muita gente defende que não foi João, o apóstolo, que escreveu, mas outro João. Outro João. Até porque o nome de João, naquela época, era muito comum. Então, ele vai trabalhar aqui em autoria. Vamos continuar aqui. Ó. Muita coisa ele fala sobre autoria. Depois ele pega a data. Muitos estudiosos do livro de Apocalipse, da escatologia, irá defender que o livro foi escrito na época de Nero. Outros vai defender que não, que é impossível. Vai defender que o livro foi escrito na época de Domiciano, entre os anos 90 a 96, no final ali do primeiro século, né? Final do primeiro século, que é a data. Vamos correr aqui por causa do tempo, são 12 minutos, né? Contexto social e propósito. Tá? Contexto social e propósito. O gênero apocalíptico e sua mentalidade. Para se entender o livro de Apocalipse, é aqui que está, que muita gente interpreta errado o livro de Apocalipse, é que muita gente não entende o que é gênero textual. Tá? E qual é o gênero do Apocalipse? É o gênero apocalíptico, né, que aparecem imagens, visões, símbolos, figuras, alegorias. O gênero apocalíptico trabalha com isso. Então, se você não conhece o gênero apocalíptico, você vai interpretar o livro errado. Né? Como vários futuristas aí interpretam, né? Jogando tudo para o futuro. O futurista interpreta que o livro de Apocalipse, do capítulo de 1 a 3, é passado, do capítulo 4 em diante, é tudo futuro. Será? Isso é um erro. Isso é um erro. Eu já fui futurista e não sou mais. Hoje eu defendo mais o preterismo parcial. Para mim, na minha opinião, na minha visão, ele é mais coerente. Tá? Tem erros também, claro. Toda posição tem erro. Mas é mais coerente. Tá? Na minha opinião, tá, queridos? Respeitando todos ou todas as opiniões. A interpretação dos símbolos, de Apocalipse. Vamos correr aqui. Métodos de interpretação. Ele vai trabalhar o método historicista, preterista, futurista, idealista ou simbólico, né? Vamos lá. O método também eclético, que é mais recente esse método. O texto, dependendo da escola interpretativa que você escolher, a sua visão vai mudar, sua exegese vai mudar, sua hermenêutica vai mudar. Né? Aqui, ó. Canonicidade, língua e gramática. O uso do Antigo Testamento, que usa o Antigo Testamento o tempo todo, o livro de Apocalipse. Unidade e estrutura. Aqui está o esboço. Aqui está o esboço do livro. Tá? Todo esboço. Aí ele vai falar da teologia, que ele vai dar um apanhado muito bom sobre a teologia do livro de Apocalipse, né? Sobre Deus, a cristologia do livro, a pneumatologia, anjos, demônios. Qual a teologia do livro de Apocalipse? Muito bom isso aqui. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Só ler aqui uma parte para você ver o que ele fala.
A futilidade de Satanás, ou inutilidade, né? O controle supremo de Deus, o controle supremo que Deus exerce, tem seu lado inverso, centralizado nas ações do dragão. Não existe, olha só o que ele fala aqui, ó, não existe nenhuma descrição sequer do dragão como ser poderoso. Que interessante isso, né? No mundo que vivemos, onde as pessoas dão poder ao diabo, o poder que ele não tem, a importância que ele não tem, o livro de Apocalipse mostra a futilidade de Satanás, do dragão, que não mostra nada, um texto, nada, ele sendo poderoso, todo-poderoso, nada disso. Ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Olha só, as descrições do capítulo 12, versículo 9, e o capítulo 20, versículos 2, 8 e 10, concentram-se em duas coisas. Seu papel como adversário. É esse, de fato, o significado de Satanás e diabo, adversário. E seu método, o engano, a sua sagacidade. Aí está o poder, entre aspas, né, de Satanás. Ele é sagaz, ele é esperto, tá? Ele é inteligente. Ó, ele aqui, ó, Satanás e seu método, o engano. Ele é o acusador dos que creem, mas jamais prevalece sobre eles. Em vez disso, ele os engana, e é esse também o método dos outros dois membros da falsa trindade, a besta e o falso profeta, que enganam. Mas ele já foi derrotado, pois a grande vitória em Apocalipse acontece não no Armagedon, mas na cruz. O cordeiro que foi morto é quem alcançou a grande vitória, e o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O Armagedon não é a batalha final, mas o último ato de rebeldia de um inimigo já derrotado. Interessante isso. Você pregar isso aqui é maravilhoso, né? Você vai pregar sobre o diabo em Apocalipse. Imagina você trazer uma exposição. É maravilhosa, né? Maravilhosa. Né? Aqui é só uma, uma pintada na boca de vocês, para vocês sentirem que maravilha. Que é a cristologia do livro. Vai mostrar Jesus como cordeiro, que foi morto, como leão, tá? Poderoso, Deus. Ah, que maravilha. É uma pena que não dá para ler aqui por causa do tempo, tá, queridos? Que aqui é uma comparação. Vamos continuar aqui, ó. O livro, o Espírito Santo, né? Como eu falei para vocês, a pneumatologia do livro de Apocalipse. A guerra cósmica entre o bem e o mal. E o mal não vence, até o mal é controlado por Deus. Então você vai ver o tempo todo sobre o Satanás, né? E foi-lhe dado, e foi tirado, e foi-lhe permitido. Então você vê o mal sendo restringido o tempo todo pela soberania de Deus, tá? Então o mal não é um agente autônomo no livro de Apocalipse, mas o mal é controlado, é restringido, com essas expressões que você vai ver o tempo todo no livro de Apocalipse. Foi-lhe dado, e foi-lhe permitido, e foi dito, né? Deu-lhe poder ou autoridade para atormentar os homens há 5 meses, conforme está lá no capítulo 9. Aqueles seres que aparecem, aqueles demônios que aparecem no cabelo de mulheres, rosto de homens, a, a rabo de serpente, enfim. Então você vê Satanás sendo controlado o tempo todo, o mal sendo controlado por Deus, né? Até a Odisseia, do livro de Apocalipse, que é o mal, né? O mal, como Deus julga ali o mal, a missão, aí vai, a perseverança dos santos, né? Que maravilha. Então, só a introdução do livro. Você vê aqui, ó. Vamos continuar aqui. Então, é a parte mais que eles esmiuçam, né? É a teologia do livro, a adoração do livro. Né? E terminando aqui, ele vai começar a exposição. Tá vendo? Esse aqui tá show de bola, esse aqui, ó. O dedinho, tá vendo? Uma setinha indicando, né? Toda vez que mudar o capítulo, tá? Ele vai mudar aqui a setinha. A setinha vai descendo para baixo, né? Até chegar ao capítulo 22. Então tá aqui o prólogo, capítulo 1, versículo de 1 a 8, tá?
ele vai fazer a exposição, e antes da exposição tem a subdivisão. Então, a perícope é o capítulo 1, versículo de 1 a 8. Tá? Aqui ele vai fazer sempre, né, nas perícopes, uma introdução na perícope, e aqui embaixo, sempre depois da introdução, a perícope, ele vai fazer a subdivisão do capítulo, ou da perícope, como aqui, o prefácio, capítulo 1, versículo de 1 a 3, o título, capítulo 1, versículo 1, parte A, o processo de revelação, capítulo 1, versículo 1, parte B, e aqui ele continua, a subdivisão, ó, olha só, né? Os resultados da revelação, capítulo 1, versículo 2. Bem-aventurados os que leem e guardam, capítulo 1, versículo 3. Saudação e doxologia, capítulo 1, versículos 4 a 6, e assim vai. E aqui está a exegese e a exposição do capítulo 1, versículos de 1 a 8, e aqui ele começa os seus comentários. Tá? É interessante que aqui, ó, você vai ler aqui embaixo sempre, né? Várias notas de rodapé, citando o grego, tem uma palavra grega que dá discordância entre os eruditos, outros eruditos que discordam dele, tá? Ele vai citar muita, mas muita notas de rodapé aqui. Tá? E vai trabalhar a exegese, é o comentário exegético. Por isso que é o melhor comentário, né? Para mim, no livro de Apocalipse que temos em português. É o melhor comentário. Aqui, ó. Sempre falei para vocês, a nota de rodapé, ó. Olha só aqui, ó. Ele comentando o capítulo 1, versículo 1, parte B. O processo de revelação, o tema, né? Olha só o tanto de nota de rodapé. E assim sucessivamente. Então é um comentário, gente, maravilhoso. Eu pretendo, né? Quem sabe futuramente fazer uma exposição do livro de Apocalipse, versículo a versículo aqui com vocês. Vou esperar vocês aí se posicionar. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma exposição do livro de Apocalipse, capítulo a capítulo. Só vai depender de vocês. Vocês que mandam. Vocês que mandam. Ó, sobre o milênio. Rapidamente aqui, por falar da obra do sábio Kistemaker, né? Então vamos aqui rapidamente. Ó, como falei para vocês, também mudou o assunto, a setinha desce para baixo. Tá vendo aqui, ó? O dedinho apontando. O próximo assunto. O reinado de Cristo por 1000 anos e a destruição final de Satanás. Que é a primeira subdivisão do capítulo 20. Que é o capítulo 20, versículo de 1 a 10. Aí ele tem uma exposição que ele vai fazer, uma introdução, a perícope, para depois fazer a subdivisão do capítulo e começar a comentar. Como aqui embaixo, ó, tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui embaixo, ó, capítulo 20 de Apocalipse, versículo de 1 a 10. Então ele vai falar aqui, ó. Satanás é amarrado, capítulo 20, de 1 a 3. É a primeira subdivisão. Depois, o reinado de 1000 anos dos santos, capítulo 20, versículos de 4 a 6. A libertação de Satanás e a batalha final, capítulo 20, versículos 7 a 10. Tá? Vai falar que Satanás é amarrado. Aí tem a exegese e a exposição do capítulo 20, versículos de 1 a 10. E depois ele começa a comentar os versículos. A primeira subdivisão, capítulo 20, versículos de 1 a 3. Só ler aqui uma parte, rapidamente, rápido, sobre o reinado de 1000 anos, tá? Versículos 4 a 6, que é um dos textos mais difíceis do livro de Apocalipse. É esse milênio, né? Eu entendo que o milênio é literal. Ele também entende o Grant Osborne porque ele é pré-milenista histórico, assim como eu, tá? Então ele vai defender o pré-milenismo histórico, mas vai apresentar também outras propostas, né? Que ele é bem imparcial aqui também. Ele é bem parcial e respeitoso. E aqui, ó, como falei para vocês, várias notas de rodapé citando outros teólogos que até discordam dele, né? Isso é normal. Como aqui, ó. Vamos lá. O que ele vai falar aqui, ó. Há, no entanto, outra forma de compreender a imagem dos tronos, né? Aqui os mártires são descritos como almas, da mesma forma que no capítulo 6, versículo 9, o que poderia ser uma referência ao estado intermediário.
Além disso, eles reviveram, tá? E essa expressão aqui, reviver, segundo Osborne, é ressurreição física, não ressurreição espiritual, como interpreta os amilenistas e pós-milenistas, né? E o Simon Kistemaker vai interpretar assim, que ele é milenista. Então, vai interpretar que fala da ressurreição espiritual. Primeiro, a ressurreição espiritual e depois a ressurreição física, porque para um milenista não existe duas ressurreições. É uma única ressurreição geral de justos e injustos. Então, para eles, a primeira ressurreição é espiritual e a segunda ressurreição é física. Vamos lá. Além disso, eles reviveram mais adiante no versículo e começaram a reinar. Portanto, muitos estudiosos, como George Led, Johnson e Mons Thomas, entendem esse texto como uma descrição de dois grupos de crentes, né? Todos os Santos, capítulo 20, versículo 4, parte A, e de forma especial os mártires, né, que é o capítulo 20, versículo 4, parte B e parte C, que são exaltados para se sentarem nos tronos. Nos tronos. Essa interpretação está de acordo com o capítulo 3, versículo 21, em que todos os vencedores recebem a promessa de que Cristo lhes concederia o direito de se sentar-se comigo em meu trono. Veja também o capítulo 2, versículo 26 e 27, o capítulo 3, versículo 12 e o capítulo 5, versículo 10, para corroborar com essa interpretação, em que todos os santos recebem essa promessa. Então, quem senta ali no trono para julgar é a igreja. É difícil decidir entre as duas últimas opções. O contexto imediato favorece a primeira, né, que é somente os mártires estão assentados nos tronos, como Kerr fala, grande erudito, né? Smith também. Enquanto as promessas mais amplas no restante do livro favorecem a segunda opção, todos os santos, especialmente os mártires, assim como Tenen e Wow interpretam. O problema é que a gramática do versículo torna improvável a segunda opção. Pessoalmente, creio, ele falando, Osborne, que os mártires são realmente o foco de todo o trecho do capítulo 20, versículo 4, mas também todos os santos são considerados no contexto mais amplo. Né? Aqui, ó, Crodel apresenta a solução. Ele concorda que os mártires são o foco em todo o versículo 4. Entretanto, visto que o versículo 9 do capítulo 20 menciona o acampamento dos santos, isso significa que todos os crentes estão presentes durante todo o milênio. Assim, os mártires aqui representam a igreja toda que se negou a fazer concessões, venceu a indiferença, tá? E perseverou na fé. Em outras palavras, os mártires são a parte que representa o todo. Isto é, todos aqueles que permaneceram fiéis a Jesus, não somente durante esse período final da história, mas em todos os séculos. Todos os santos, aqueles que perseveraram durante o Antigo e Novo Testamento, a era da igreja e o período da tribulação estarão presentes durante esse período final da história. Segundo Crodel. Muito interessante a interpretação dele, né? Aí ele vai interpretando, vai trazendo todos os detalhes do texto de uma maneira exegética, né? Trabalhando junto com outros também escritores, outros exegetas, que até discordam dele. Então, é um comentário suntuoso, maravilhoso. Se você pensa em fazer uma exposição do livro de Apocalipse, esse comentário você tem que tem em suas mãos, porque é o melhor comentário que temos no livro de Apocalipse em língua portuguesa, na minha opinião. Vamos lá. Esse comentário aqui também é maravilhoso, também é exegético, porque Simon Kistemaker também era professor de grego, era professor de Novo Testamento, doutor em teologia, né, um PhD, um grande erudito. E ele vai defender aqui, né, a posição milenista, que ele era milenista, e a posição idealista, ou simbólica. Tá? Mas isso aí, eu não sou milenista, nem defendo a visão simbólica, apesar que o livro,
né? Você tem que trabalhar com todas as visões. Não dá para você trabalhar com a visão única, uma interpretação única do livro, não você vai cometer erro. Você tem que trabalhar com todas as visões. Você pode ter a sua predileta ou a sua favorita, escola de interpretação, mas você tem que trabalhar com todas. Porque todas têm seus pontos fortes e fracos. Todas têm. Né? Então, o perigo de você trabalhar com uma única escola, você vai criar aí espantalhos. Então, vamos lá, aqui, ó, rapidamente. O sumário, está o sumário da obra, tá? Abreviaturas, introdução, tá? A introdução ele vai esmiuçar, uma introdução muito longa, porque ele vai falar, assim como falou o Osborne, ou qualquer obra, né? Sobre quem escreveu, para quem escreveu, a autoria, a data, contexto histórico, político, social, enfim. E aqui está ó, o comentário, tá? As divisões que ele vai fazer, o esboço, né? Dos capítulos e dos versículos. Vamos lá. Aqui é a introdução. E na introdução, ele vai trabalhar aqui, ó, né? Aqui o esboço da introdução. Olha o esboço. Padrão, linguagem figurada, baseada nas escrituras, autor, data e local e contexto, modos de interpretação, unidade, a aceitação do livro Apocalipse na Igreja, que demorou bastante, porque foi um livro que gerou controvérsia por causa da dificuldade de se interpretar ele. Destinatários e propósito, a teologia, sumário, o esboço. Vamos lá. Ele começa aqui, ó, de uma maneira magistral e também tem bastante notas de rodapé, ó, como vocês estão vendo aqui, bastante notas de rodapé. O padrão, ele vai começar com números, né? Porque o livro de Apocalipse trabalha muito essa ideia de números, como por exemplo, o número 7 aparece 54 vezes na Bíblia. Ou melhor, 54 vezes no livro de Apocalipse. 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças, 7 eventos finais, 7 cenas finais, 7 bem-aventuranças. 7 o tempo todo, 54 vezes. É o número que mais aparece. E por quê? Tem uma explicação. Porque o 7 é um número pleno, 7 é um número de Deus, né? 7 envolve plenitude, completude, enfim. E ele explica aqui, tá? Ele vai dar uma explicação aqui. Não vou ler por causa do tempo, tá? Depois aqui, ó, ele vai explicando, né? Em relação ao número 7. Olha o que ele vai falar aqui. Eu gostei muito. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Só eu citar aqui rapidamente, né? No Apocalipse, há 7 bem-aventuranças, apresentadas aqui de forma abreviada. Então está aqui as bem-aventuranças. Vou parar. Depois você pode parar o vídeo, pausar e você lê. Tá? Você pausa o vídeo aí e você lê aí as bem-aventuranças que aparecem aqui, as 7 bem-aventuranças, de forma abreviada. Tá? E onde está o capítulo e o versículo. Tá? Você pausa o vídeo e você lê. Tá certo? Vamos continuar aqui. Aqui, ó, dentro da série, tá, os gafanhotos descritos como cavalos no capítulo 9, de 7 a 10, capítulo 9, de 7 a 10, também apresentam 7 características peculiares. Né? Então, ele vai trazer informações que o Osborne não vai trazer. Então, um comentário vai complementar o outro. Você está entendendo? Como aqui, ó. Quais são essas sete características peculiares? Os versículos 7 a 10 do capítulo 9, aqueles cavalos, né, aqueles gafanhotos descritos como cavalos, apresentam, primeiro, coroa de ouro sobre a cabeça, osso de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, couraça de ferro, asas que emitem o ruído de cavalos em galope e carros em combate, e a sétima e última, cauda e aguilhão de escorpião. Mostrando aqui, quem sabe, uma plenitude da maldade, né? Porque como 7 representa isso, o número completo, o número repleto, né? O número pleno, pode significar isso aqui. Né? Aí ele vai continuando aqui. Ó. A palavra grega arnion, que é cordeiro, em referência a Cristo, ocorre 28 vezes. Tá? 28 vezes. 28 vezes. O produto de 7 vezes 4, né?
7 vezes 4, porque 7 vezes 4 dá 28. Né? Enquanto o número 7 significa integralidade. O número 4 é o símbolo numérico para o mundo criado. Tá? Então tudo é simbólico. Então ele apresenta a visão dele aqui de forma espetacular. Tá? Maravilhosa. O cara era demais, né? Então o número 7 significa integralidade, o número 4 é o símbolo numérico para o mundo criado. Vamos lá aqui, ó. Ele vai falar do número 4 rapidamente aqui. Vamos lá. Vamos lá. O número 4 representa as 4 criaturas viventes, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos e 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Categorias de 4 abundam em Apocalipse. Ele vai trabalhar, olha só. Ele vai citar o versículo e o capítulo. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pausa o vídeo aí e você lê aqui, tá? Várias categorias de 4 que vai aparecer aqui no livro. Então ele vai citar o capítulo e o versículo. Vou citar só a primeira, tá? Só a primeira aqui, ó. Tribo, uma. E língua, duas. E povo, três. E nação, 4. Capítulo 5, versículo 9. E assim vai, né? Mostrando a simbologia do livro. Então é o padrão do livro que João escreve. E aqui embaixo, como eu falei para vocês sempre, bastante notas de rodapé, tá certo? Depois ele vem para o contraste do livro. Contraste. Vamos seguir aqui. A ênfase. Meu Deus, 37 minutos já de vídeo. Passa rápido demais. Repetição. Lembrando que quem é milenista, como Samuel Kistemaker, ele vai interpretar, tá, que é milenista, ou adota a visão idealista ou simbólica, que o livro é cíclico. O que é isso? Que o livro repete a mesma história 7 vezes. Tá? É como um cameraman que está distante da reportagem. Então, quando ele está distante, vai ter coisas que a câmera não vai pegar, não vai registrar, porque ele está distante. Mas quando vai chegando perto, vai se aproximando, vai mostrando mais detalhes, vai ampliando, tá, a sua visão. É assim que aqueles que interpretam o Apocalipse de forma cíclica, que repete a mesma história várias vezes, tá, vai a cada vez que vai se repetindo a história, vai mostrando coisas que não mostrou, tá, no ciclo anterior. E assim sucessivamente. Então ele vai defender isso. Os paralelos aqui, ó, tá? Os paralelos. Depois ele vai trabalhar aqui, ó. Que ele trabalha os paralelos, ele mostra muito bem. Ele defende muito bem a visão dele. Essa é a verdade. Fantástico. A divisão, né, desse paralelismo. Conclusão. Depois ele vem aqui com linguagem figurada, a descrição, a natureza, pessoas e nomes. Vamos lá. Cores, que vai aparecer no livro, né, como verde, escarlate, o preto, o amarelo, a púrpura, o dourado, tá? Até as cores têm conotações simbólicas. Criaturas. Então, o que um não fala no seu comentário, o outro fala. Então, um complementa o outro. Conclusão. Baseado nas escrituras, tá? O autor, maravilha isso aqui, né? Aqui o autor, a primeira evidência externa, né? Vai falar sobre João, o apóstolo João, apesar que ele não se autodenomina-se como um apóstolo, mas a evidência interna diz que foi ele que escreveu. Aponta para isso. Aqui, ó, a evidência interna. A primeira evidência aqui, deixa eu ver. Se eu pegar aqui rapidamente.
Não, a evidência externa primeiro, né? Depois a evidência interna. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. É muita coisa. Aqui também, ó, as notas de rodapé, como eu falei para vocês. Ele vai fazer uma comparação mostrando a evidência interna e externa, que foi João que escreveu. Aqui, ó, palavras que tem no livro de Apocalipse que coadunam e são semelhantes com a palavra que aparece no Evangelho de João, né? Porque cada autor, queridos, tem a sua característica própria, né? E usa, ele não muda os conceitos. Então ele faz esse paralelo, como aqui, ó. Existe uma série de termos que são iguais tanto no Evangelho de João, como no Apocalipse. E aqui ele vai falar. Você pausa o vídeo aí e você dá uma conferida, tá? Naquilo que está no Evangelho de João e no livro de Apocalipse. Então ele vai demonstrando aqui, com várias evidências, que foi João, sim, um apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse. João, o apóstolo. Características. Estou só na introdução, tá? Conclusão. Né? Data, local e contexto. Que, ó, as fontes externas da data, do local e contexto. Então, ele vai defender que quem escreveu, João escreveu no período ali do final do primeiro século, no reinado de Domiciano, tá? Que são as evidências apontam para isso, né? Evidências internas, a medição do templo. Vamos lá. O número da besta, capítulo 13 ali, que apontava para Nero, né? Os 7 reis, capítulo 17, versículos 10 e 11. Os cenários das igrejas, né, que era de perseguição, tá? Oposição judaica. Então, conclusão. Aí vem os modos de interpretação, os métodos, né? Ele começa com o preterismo, depois historicismo, o futurismo, o idealismo, que é a posição dele, né? A posição simbólica, o idealista, que é a mesma coisa, né? Muito bom. Aí vem as interpretações hermenêuticas, tá? Ele vai trabalhar o pré-milenismo, que é a primeira, depois o amilenismo, que é a posição dele. A unidade do livro, teoria da compilação, a aceitação na igreja, né? Escritos judaicos, apocalipses cristãos, como de Pedro, de Estevão, de Tomé, já citei aqui, são obras apócrifas, né? Mas não foi Pedro que escreveu, não foi Estevão, não foi Tomé, era um pseudônimo de pessoas que colocavam o nome de pessoas famosas naquela época para esconder sua identidade e para dar credibilidade e autenticidade à sua obra. A aceitação da igreja. Foi difícil o livro ser canonizado devido às dificuldades que eles tiveram de interpretar o livro, né? Não queria colocá-lo no cânon, mas ele entrou. Destinatários e propósitos, a teologia do livro, tá? O Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Ele vai trabalhar a cristologia também, ele vai trabalhar a pneumatologia, enfim, a teologia do livro, né? Assim como o Osborne, Grant R. Osborne trabalha, ele também trabalha aqui os santos, que é a igreja, né? A profecia, aqui vem o sumário, né? A sinopse, o conteúdo, o esboço, tá? Olha só. Então são aí praticamente quase 100 páginas, né? 100 páginas, 100 páginas praticamente, só a introdução. E aqui está o esboço para ele começar o comentário. Ele vai começar o comentário na página 103. Na página 103 ele começa o comentário.
que é a introdução e a gloriosa aparição de Jesus, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Aí ele vai fazer o esboço dessa primeira perícope aqui. A introdução, versículo de 1 a 8, o prólogo, versículos de 1 a 3, saudação, versículo 4, versículo 4 e versículo 5, parte A, doxologia, versículo 5, parte B, versículo 6, profecia, capítulo 1, versículo 7 e 8. Aí vem a segunda parte, né? A primeira visão, a igreja na terra. Aí vai trabalhando todas as subdivisões aqui, ó, do capítulo 1. Aí ele começa. Aqui tem um texto, texto e exposição, tá? Texto e exposição. Só afastar um pouquinho aqui. Está muito próximo, né? E aqui ele começa a comentar. Ele dá uma pequena introdução para depois começar a comentar o prólogo. Ele vai citar o texto, tá certo? E vai comentar. Isso é muito bom. Ele também é um comentário também exegético, né? Apesar que o comentário do Osborne é muito mais extenso. O comentário do Osborne é muito mais extenso, tá? Do que o dele, mas o dele é excelente também. Tá certo? Olha só, ele comentando os versículos de 1 a 3 do capítulo 1. Ele vai trabalhar o versículo 3, ele vai comentar, e assim ele vai comentando, versículo a versículo, e sempre ele vai falar aqui, ó, sempre no final da exposição ele vai colocar aqui, ó, palavras, expressões e construções em grego, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então ele vai trabalhar as palavras do grego, tá? Vai trabalhar, tá? O versículo 1, o versículo 2, as palavras em grego aqui, ó, o versículo 3, e aí ele vai partir para a segunda perícope, que é a saudação. E assim sucessivamente. Então ele trabalha assim, todo o livro. Então esse é também um dos melhores comentários do livro de Apocalipse. Se você puder adquirir os dois, adquira. Se não, Elias, eu só tenho dinheiro para comprar um. Qual eu compro? Compre primeiro do Grant A. Osborne. Depois você compre aqui do Simon Kistemaker, porque um complementa o outro. Às vezes o que o Osborne não fala, o Kistemaker fala. Aquilo que o Kistemaker não fala, o Osborne fala. Então, não tem assim, não vou dizer que um melhor que o outro, tá? O Osborne tem mais conteúdo, tá? É mais exaustivo nos seus comentários. O Kistemaker tem comentários que ele é mais exaustivo, tem comentário que ele é mais, não vou dizer simplório, né? Mas ele é mais objetivo. Essa é a palavra correta. Ele é mais objetivo, tá certo? E se vocês gostaram dessa comparação de ambos os comentários, deixa aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações. Desculpe aí pelo tempo, né? 50 minutos de vídeo, desculpe, mas não deu para fazer em menos tempo. Eu gosto de esmiuçar bem, né? Explicar certinho, direitinho, para mostrar o peso das obras para vocês, tá? Deus abençoe a todos. Comente aí se vocês gostaram ou não, gente. Comente mesmo, deixe seu like aí, tá? Pode comentar, que para mim é uma honra, vai ser uma honra responder cada comentário. Deus abençoe, graça e paz. Até as próximas comparações.